Oi, gente, então vamos a mais um vídeo sobre o cangaço. Eu costumo dizer o seguinte, que a história do cangaço, ela começa no final, exatamente. Naquele momento lá em Angico em que as pessoas não sabem exatamente, ninguém ficou sabendo qual foi o final do Virgulino, entre aspas, né? Por quê? Porque houve aquele cerco, foi um cerco, né, aos cangaceiros e provavelmente o Virgulino devia estar ali, provavelmente, mas ninguém sabe exatamente como é que ocorreu naquele cerco. Houve um tiroteio, né, das polícias e que já andavam há muito tempo perseguindo o Virgulino, o rei do cangaço, né? E então ficou a dúvida, Virgulino fugiu, conseguiu fugir dali? O Virgulino foi realmente morto ali? Porque não há uma definição, porque não houve uma perícia conforme deveria ocorrer, né? Uma perícia levando o material, o corpo dos cangaceiros para serem identificados, né? Aí então cortam a cabeça daqueles cangaceiros, muitos correram, né, desapareceram, e apenas 11 corpos de cangaceiros foram, digamos assim, cortaram a cabeça, levaram as cabeças em latas de querosene para expor em praça pública, cujas cabeças estavam dentro, submersas dentro de uma lata, segundo se diz, se afirma, dentro de uma lata de querosene, não sei porque levaram 11 latas de querosene, já sabiam quantos cangaceiros iam matar, né? E colocaram cal e sal para poder expor os troféus. Aí a dúvida ficou porque ninguém sabia quem era quem, somente as cabeças dos legistas, dos médicos legistas daquela época, eles não conheciam o Virgulino, foi apenas alguém que disse, mas quem foi que disse? Este é o Virgulino. O Virgulino, ele era famoso, entre aspas, porque era um grande matador, estuprador, né? E então vivia assaltando, e então disseram, essa cabeça é do Virgulino, mas não houve nenhum das pessoas que conhecessem realmente o Virgulino para chegar ali diante daqueles peritos, né? E dissesse, esta é a cabeça do Virgulino, e eu conheço, eu reconheço por isso, isso e isso. Até porque as cabeças sem os corpos ficava difícil realmente de identificar se a cabeça inchada, cheia de sangue, totalmente deformada, se era a cabeça de um homem ou de uma mulher. Depois de 24 horas, 48 horas, a cabeça já em fase de putrefação, mesmo que contivesse sal e cal ali, entre aspas, né? Para conservar, não deixa de ter perdido muito a pele, né? A cor da pele, o sangue que eles foram mortos, o pescoço, cortado pelo pescoço, né? E largaram os corpos lá, deixaram lá e levaram. Bom, mas enfim, ontem eu cheguei também em um lugar e havia justamente um livro, né, que não é este, mas sempre representa, né, o Virgulino e a Maria de Ideia, ou Maria Bonita, como queira dizer, até o chapéu, uma, digamos assim, é o símbolo, né? Muito embora essas estrelas, eu diga sempre que essas estrelas não são os símbolos do rei Salomão, tampouco o Lampião usava por isso. Ele usava porque ele era uma pessoa com problemas psicológicos, né?
era um psicopata e ele era narcisista. Todo psicopata é narcisista, gente, todo ele, né? Então, é uma das características. Então, essas roupas, essa indumentária aí todinha, dizem que no momento que ele foi morto, né, cortaram as cabeças, beijos dos 11 cangaceiros, né? Cortaram a cabeça, deixaram os corpos lá, por sinal tinha corpo de 2 mulheres, mas ninguém sabe exatamente qual era a tal Maria, porque morreu, segundo contam, a Enedina e a Maria de Ideia ou Maria Bonita. Bom, mas em suma, onde eu cheguei, aí havia 2 pessoas, por sinal, pessoas escritores, aí começa a falar um pouco sobre o cangaço, mas eu fico sempre um pouco reservada. Por quê? Porque as pessoas começam a acreditar, Virgulino, algumas coisas que ele não teve, que ele não era herói, ele era um bandido, um matador sanguinário, né? Perverso, psicopata, né? Então, as pessoas uns falam foi uma guerra. Aí tem que se fazer, se entender o que é guerra. Não foi guerra, gente. Virgulino nunca houve guerra, porque a guerra ela existe, se dá entre exércitos, entre geralmente forças armadas. No caso, eram cangaceiros, que eram pessoas à margem da lei, e as polícias, mas não eram exército, então não era guerra, né? Batalha também não foi batalha, né? Digamos assim, movimento não foi, porque nós sabemos que o movimento, cada palavra ela se encaixa, se enquadra num determinado contexto, certo? Mas ela tem que ser explicada. O que é um movimento dos sem terra, né? O que é que ele reivindica? Um movimento dos sem teto, né? Então, o Virgulino nunca reivindicou nada, inclusive não tem ideologia sociopolítica nenhuma, nem religiosa, tampouco, né? E fica essa confusão de um diz uma coisa, outro diz outra, né? E também as histórias foram tão floreadas que eu ri bastante, porque assisti também a um vídeo do Rico Inglês, que ele colocou assim, morre o rico inglês. Porque, gente, cada pessoa que vai estudar, analisar, vai vendo que tem muita coisa fantasiosa nessa história do cangaço, né? São coisas assim que você vê com a maior facilidade. Por exemplo, dizer que a Maria de Ideia costurava, vejam só, costurava, e ela colocava nas criações, ela criou, vejam, árvores de Natal estilizadas. Gente, tá aqui nesse livro, né? Mas vendeu muito e vende muito, tá? Então, como que a Maria ia colocar árvore de Natal estilizada na roupa dela? Eu creio que ela nunca nem comemorou o Natal, coitada. Nesse aqui também existiu, porque não existe a outra polêmica aqui. Neste livro daqui, eu não estou com ele aqui, onde se relata, tem um aqui, que diz que a Maria, né, ela nasceu, sim, tem o livro aqui, peraí. Neste livro de João de Souza Lima, ele inventou uma data para o nascimento de Maria Bonita. Está aqui, ó, 8 de março, né? 8 de março de 1911, coisa que ele não comprova, porque não existe documento comprovando. Inclusive, eu perguntei para ele, eu digo sempre, perguntei para ele numa live, qual foi a data que a Maria de Ideia, ou Maria Bonita, conforme ele coloca aqui, que ela nasceu. Aí ele disse que ela nasceu no sítio Malhada da Caiçara, no dia 8 de novembro de 1911, quando, aqui neste outro livro, né, que é um livro de Valdir de Moura Ribeiro, que fez uma pesquisa nas igrejas, né, porque tinha pessoas que não eram registradas em cartório, mas tinha um batistério. Aí diz que aqui, essa Benedita tem a mesma coisa.
Benedita Maria da Conceição, aqui é a foto dela, gente. Benedita Maria da Conceição era a irmã mais velha de Maria, só que não coincide, não dá certo, porque o João coloca aqui a mesma pessoa como havendo nascido em 1910, a mesma pessoa, certo? E quando, ora, se a Maria Bonita era mais velha, como é que essa daqui nasceu em 1910? Olha aqui, ó. Tá vendo? A mesma figura, tá? Tá ali no livro. E a mesma figura e um batistério. A mesma, certo? Então, como que pode explicar isso, né? Bom, então, o que podemos deduzir é que essa história foi muito fantasiosa, muito fantasiada, né? E chega ao ponto do rico inglês dizer, morre o rico inglês, porque, gente, ninguém vai dar conta mais dessa história, entre aspas, né? Por quê? Porque a história do Virgulino, até que ele sai enquanto ele sair de Pernambuco, lá naquela área de Nazaré do Pico, entre Serra Talhada, que era antes Vila Bela, o Virgulino existiu de carne e osso. Porém, a Maria Bonita, ou Maria de Ideia, como queira chamar, porque são fotos das mais diversas que a gente até pode imaginar. Será que é a mesma pessoa? Será que é a mesma pessoa? Aí, o Virgulino existiu de carne e osso lá em Nazaré do Pico. Ele andou naquelas terras, ele andou ali, ele fez muita confusão ali. Ele frequentou as feiras de Nazaré do Pico, no município de Floresta do Navio, e ele caminhou por muitos outros lugares, sim, mas ele não tinha ideologia, ele nunca, antes de depois, aliás, né, que saiu para ser cangaceiro, que não foi para vingar a morte dos pais, ele já era cangaceiro antes, certo? E então ele não comprou uma casa para viver, para morar. Ele vivia no meio do mato, feito um lobo, feito um animal, né? Era um psicopata, né? A personalidade do psicopata é complexa, era difícil realmente para as forças volantes, que à época chamavam-se os soldados forças volantes, por quê? Porque eles mudavam de acordo também com o Lampião, porque o Lampião vivia se escondendo no meio do mato, no meio da Caatinga, né? Bem da Caatinga, né? Sertão. Né? Então, os soldados de 7 estados perseguiam o Virgulino. Não é fácil você conseguir pegar um psicopata, porque o psicopata é mentiroso, o psicopata ele engana, o psicopata é perigoso, né? Principalmente essa foi a história do Virgulino, até que Angico, né? Provavelmente, ninguém sabe como que é o final dele, ninguém sabe, né? Porque não existe a certidão de óbito, não existiu a perícia, como eu falei já no início, foi feita com uma cabeça que alguém apontou e disse, essa é a cabeça do Virgulino. Depois de botar nas latas de querosene, com cal, com sal e tudo, gente, e depois apontar qual é a cabeça daquela pessoa, o crânio através da cabeça, né? Toda cheia de sangue, inchada, conforme eu disse. Não, abre o olho dele aqui. Esse olho está mais esbranquiçado. Gente, quando a pessoa morre, a pessoa perde a tonalidade a cor da pele, a pessoa fica inchada, começa a entrar em estado de putrefação. Então, não era fácil. E não foi feito nenhuma, digamos assim, os peritos fizeram, né? Aquele trabalho ali, bom, qualquer um serve aí para ser o Virgulino, né?
Agora, outras pessoas já acreditam que ele fugiu e foi embora para Minas Gerais, outros dizem que foi para o Piauí, outros dizem que ele foi para São Paulo, né? E assim, gente, é a história do cangaço. Rico inglês, rico inglês. Você não morreu, não, apenas você incomoda algumas pessoas, porque as pessoas querem que nós traguemos essa coisa horrível, né? Que é uma história mal contada, né? É uma história cheia de falácias, né? E então, gente, os livros vendem. Teve gente que ficou bem de vida, vendendo matéria para jornal, revista, Rede Globo, Verdes Mares, tudo. E ainda agora para, né, coroaram uma suposta filha de Virgulino, que não teve um documento, não foi reconhecida pela própria avó, segundo ela, a avó, a mãe da Maria de Déia, né? O irmão do Virgulino foi lá e localizou a criança, o juiz ficou com ela, com a expedita, levou para a Bahia, depois procuraram a avó materna, não quis ficar, e ninguém pode responder mais, e poderia ter respondido, né? Mas mas a verdade é exatamente essa. Aí agora o desfile virou escola de samba. Imagina aí o desfile na avenida, lá no Sambódromo, no Rio de Janeiro, e lá em São Paulo, na maior megalópole, das maiores megalópolis do mundo, né? Aí a rainha, que era para ser a Maria Bonita, aí foi ser a Expedita, virou rainha, né? Deve ter ganho bastante dinheiro, porque é exatamente isso, o cangaço serve para o comércio. Agora, a história em si, ela está completamente deturpada. Se alguém quiser saber alguma coisa da época mesmo em que o Virgulino começou com as trapaças dele, com os crimes, cometer pequenos delitos desde pequeno, que ele já era astuto, que ele já era enganador, que ele já tinha personalidade de pegar e maltratar os animais. Vai lá em Nazaré do Pico, lá tem a Vila de Nazaré do Pico, que é uma espécie de forte, né? Fica encravada no município de Floresta do Navio. Vai lá, vocês vão ver as roupas, vão ver a história, as fotos dos nazarenos, dos que combateram o Virgulino enquanto Pernambuco, né? Ele foi expulso de Pernambuco, ainda houve alguns volantes, soldados das forças volantes que foram perseguir o Virgulino porque ele queria incendiar Nazaré do Pico, mas não conseguiu, né? E então nós temos essa história que ela é realmente para ser contada como história e com provas reais, né? Do material que realmente foi, as casas onde ele foi, né? Tem lá a loja, uma vendinha que era de Luiz Soriano, que foi professor, deu 3 meses de aula para o Virgulino, certo? E temos a história lá em Nazaré do Pico. Convido você a ir a Nazaré do Pico e lá você vai saber de parte da história do Virgulino e o resto fica tudo aí, ó, uma interrogação, porque ninguém sabe o final do Virgulino exatamente, né? Como ocorreu o final. Cada um coloca o final que quer, é literatura de ficção, feito novela. Na história, muito embora haja partido de um fato, né? Mas fica aí para que as pessoas fiquem sonhando e vão para a avenida ver o desfile de Virgulino, todo, né, com suas indumentárias, né? E foi, chamou até a atenção, mas passou para essa história, para o folclore, essa coisa, a história perde a sua essência, ok?